Bom dia, com muita alegria. Sejam todos bem-vindos para mais um dia de tratamento do Dr. Bittencourt. Bom dia, pessoal. Nota 10. Essa elegância não combina com você. Só contrário. Você vai falar, além de tudo, eu sou uma senhora. Uma senhora idosa. Bom dia, turminha! Gente, a gente já começa aqui com as palavras do Fausto, que eu queria até lembrar de novo, né? Que cristão é sublime. Fala de novo. Agora, mas foi bonito demais, eu achei que, né? Um sublime encontro com Cristo, né? Tanto no campo material como no campo espiritual, né? Eu acho isso. Vamos ficar com isso um pouquinho para a gente poder ler o texto? Vamos começando então? Então vamos lá. Vinha de Luz, capítulo 161, cristãos. Mateus, capítulo 5, versículo 20. Se vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aí Emmanuel vai comentar conosco. Os escribas e fariseus não eram criminosos, nem inimigos da humanidade. Cumpriam deveres públicos e privados. Respeitavam as leis estabelecidas. Reverenciavam a revelação divina, atendiam aos preceitos da fé, jejuavam, pagavam impostos, não exploravam o povo. Naturalmente, em casa, deviam ser excelentes mordomos do conforto familiar. Entretanto, para o emissário celeste, a justiça deles deixava a desejar. Adoravam o eterno Pai, mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. Repetiam fórmulas verbais no culto à prece, todavia não oravam expondo o coração. Eram corretos na posição exterior, contudo, não sabiam descer do pedestal de orgulho falso em que se erguiam, para ajudar o próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício. Raciocinavam perfeitamente no quadro de seus interesses pessoais, todavia eram incapazes de sentir a verdadeira fraternidade, suscetível de conduzir os vizinhos ao regaço do Supremo Senhor. Eis porque Jesus traça aos aprendizes novo padrão de vida. O cristão não surgiu na terra para circunscrever-se à casinhola da personalidade. Apareceu com o mestre da cruz para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência, que, sob a inspiração do mentor divino, será sempre um cântico de serviço aos semelhantes, exalçando o amor glorioso sem fim, na direção do reino dos céus, que começa invariavelmente dentro de nós mesmos. Então pronto, acabou. É uma maravilha, Emmanuel, né? É realmente algo que nos toca o coração profundamente. Mas vamos voltar lá no título. Eu acho sempre quando o Emmanuel escolhe um título, ele não escolhe à toa. O Fausto estava falando que ele vem gradativamente construindo sobre órfãos, pais, assim por diante, chegou em cristão. E vamos bem, nós vamos falar sobre esse título, efetivamente. Você vê que durante toda a exposição de Emmanuel, ele não volta a falar necessariamente isso. Ele fala sobre o mestre e o que é seguir o mestre. Não usa a palavra cristão, né? Mas vamos entender isso bem. Se vossa justiça, aí eu parei aí. Antes de tudo, vamos fazer aquela nossa receitinha, né? Que a gente sempre fala. Primeiro, o evangelho, gente, ele deve ser lido contextualizado na época que escreveu, porque ele obedece a um estilo de época, ele utiliza analogias referentes àquele tempo que nos referenciam até hoje. E outro aspecto fundamental do evangelho, ele é de livre interpretação. Tá certo? Ele não disse, é assim, não é desse jeito e daquele. Não, o que ele tinha de dizer, ele disse. E é por si só o que eu comparo como um iceberg. Ele apresenta uma síntese de toda a profundidade que ele carrega em cada palavra. Então, cada palavra do Evangelho é significativa e é importante que a gente olhe para ela. E a primeira palavra que nos aparece aqui é justiça.
Justiça é daquelas coisas que todo mundo acha que sabe o que é, não é? Eu acho que é justiça, né? Tem o STJ, o STF, isso não é justiça? Não é? A gente não sabe. Alguém pode dizer que a justiça é quando a gente fala assim, não, porque eu tenho como é que é? O poder judiciário, a justiça. Nós podemos tratar assim, né? A questão da justiça, mas também tem aquela justiça da qual nós nos movemos, né? E a justiça pela qual nós nos movemos, a mais comum delas é aquela dar segundo segundo o que a outra pessoa tenha feito, ou segundo o que é feito, ou seja, a sensação de equilíbrio, que vamos chamar assim a justiça retributiva. Não está certo pensar assim? Então veja, eu trabalhei 10 horas, eu recebo R$10 por hora, vou receber R$100. Está justo? Está justo. É a justiça retributiva, quer dizer, equilíbrio, pesos iguais, de forma que a balança ela esteja equilibrada. Então, se eu coloco tanto de um lado, é importante que eu coloque o equivalente àquele tanto do outro lado para que haja equilíbrio. Isso é retribuição. Se eu te faço bem, se você me trata bem, eu te tratarei bem. Não é assim? Não está justo isso? Né? Esta é a justiça que nós trabalhamos com ela. Mas só que Jesus vem trazendo um outro conceito de justiça, além de alguns outros que a gente pode pensar. Ele está falando da justiça distributiva. Porque a gente tenta entender o que é justiça, conceituar justiça, mas não entende por que ela existe. Por que existe justiça? O que é justiça? Justiça é algo que a gente vai nominar de forma a trazer equilíbrio ou trazer efetividade a determinados valores que nós abraçamos. Não é? Então, esse sentimento de justiça que nós carregamos, ele vem para atender a um valor que nós elegemos. Então, equilíbrio é um valor que nós elegemos, né? Porque nós achamos assim, não, é justo, né? Satisfaz nosso sentimento de justiça na medida que eu dou ao outro, na medida do que ele me dá, ou seja, há um equilíbrio. Qual que é esse valor aí? Que as coisas estejam, que equilíbrio então é um valor. Mas existem outros valores que nós buscamos no caminhar, no nosso caminhar, que foram exemplificados por Jesus. Quer ver um outro valor? O valor máximo, amar ao próximo. Entender que assim como nós mesmos, e veja, nós falamos daquela nossa regrinha, no Evangelho de livre interpretação, esqueci de falar outra regrinha nossa, nós pretendemos aqui refletir não como personalidades, mas como espíritos imortais, cuja lógica se aplica à nossa individualidade, e a personalidade é ferramenta, instrumento para o nosso crescimento como individualidade. Essa era outra regrinha, né? Então, sob o ponto de vista dessa regrinha, o outro, independente do que ele me traga, ele é uma individualidade que vivencia, assim como eu na Terra, a possibilidade de desenvolver em si virtudes que façam, que promovam a sua evolução enquanto individualidade, como espírito imortal. Não é certo isso? Então, na justiça distributiva, este valor do qual eu procuro seguir, eu procuro abraçar, eu vou aplicar a justiça sob esse valor. Então, eu não posso pedir, eu não posso exigir para satisfazer um senso de justiça, de equilíbrio, que haja equilíbrio em que aquele irmão que eventualmente se entregue a alguma droga, ou que eventualmente tem um comportamento pela ilusão, assim como nós carregamos ilusões, né? Movidos pelos nossos egoísmos, pelas nossas circunstâncias de vida, e que tem um tratamento ruim para comigo, que eu deva tratá-lo ruim, tratá-lo mal, para que haja esse outro primevo tratamento de justiça, de equidade. A equidade não se estabelece aí, se estabelece na lei maior de amor. É este o valor do qual a justiça que eu quero abraçar, e que Jesus nos propõe abraçar, quer satisfazer. O sentimento de que é muito mais justo que eu, uma vez que eu tive acesso à lei divina e a proponho para mim, justiça está em abraçar aquele irmão que ainda não a percebeu ou não tenta colocar em seu coração. É muito mais justo
que eu tendo acesso a um determinado recursos que me satisfazem a mancheias, né, ou soberbamente, que parte dele eu possa disponibilizar, inclusive, para aquele que nada fez, nada plantou objetivamente ou trabalhou para que pudesse comer. Daí as ações que nós temos nas nossas casas, em que abraçamos Jesus e espiritualidade, distribuir incondicionalmente condições de vida para as pessoas que não têm nada o que comer. Isso sim é a justiça da qual Jesus fala. É a justiça distributiva. Eu chamei distributiva, mas eu diria que seria a justiça divina. Esta é a justiça divina. Vamos fazer uma análise sobre nós mesmos. Eu tenho uma outra regrinha também do Evangelho. O Evangelho não fala do outro, fala de nós. De cada um de nós individualmente. Então, individualmente, façamos uma análise, considerando o que fizemos ontem. Seria justo essa belezura que temos hoje? E quando eu digo o que fizemos ontem, vamos colocar nesse balaio aí os nossos pensamentos. Eu faço assim piscando para cima para vocês, né? Tá mesmo? Você não xingou ninguém ontem? Se nem que seja mentalmente? Você não fez uma criticazinha, não reclamou do trânsito, não falou, lá vem ela com aquele negócio dela, a Matilde é terrível. Né? Você não falou isso? Não tem essa? Você não chegou e falou assim, olha gente, é impressionante, é só chegar aqui e acaba o pão nessa padaria, impressionante. Não falou isso não? Você não lembrou ontem e falou assim, lá vou eu ter que ir lá lavar essa louça, esse povo não lava a louça, só acha que vai só, né? Só vai gastando, vai colocando na pia, acha que a gente é escravo, né? Deve ser atrasado aqui, esse ônibus não aparece, gente, oh meu Deus, não tem? Considerando ontem, hoje, nessa justiça de equidade, nós podíamos estar nessa belezura que estamos? Difícil, né? Difícil. O André Luiz fala assim, que a gente compra no atacado e paga no varejo. Graças a Deus. Eu não tenho crédito nunca para poder pagar isso tudo. Então, quando ele diz assim, se a vossa justiça, a justiça da qual, esse sentimento do qual eu busco exercer, e o exercício desse sentimento, dessa sensação, eu não diria nem que é sentimento, mas é algo que me satisfaça, que me deixe tranquilo, esteja ancorado exclusivamente na retribuição, na equidade que o mundo me oferece, eu vou conseguir chegar ao reino eterno? Esse do qual Jesus fala? Ou será aquela justiça que ele tenta nos apresentar, na medida que ele diz, quando eu estava falando assim, eu só vou tratar bem, o cara só chega para mim e fala assim, não fala nem bom dia, eu vou falar bom dia para ele? Olha a equidade aí. Mas Jesus, o que ele falou? Se alguém bater na sua face direita, ofereça a esquerda. Mas Jesus, isso não é justo? Sim, é justo porque o valor do qual eu alimento e busco aqui é a compreensão da ilusão e da manifestação, ainda em desespero, daquele que necessita de transformar os seus sentimentos em uma agressão física. E se o meu mote, meu objetivo, o meu goal é o amor que Jesus exemplificou, eu sou devedor dessa pessoa. Eu só farei justiça na medida que eu puder compreender isso, aí eu compreendo justiça divina, porque se Jesus me desse equidade para os meus atos, eu estava morto e fulminado. Mas a justiça dele não é essa, é a justiça da compreensão. Ele inspirou Paulo para dizer que se eu já compreendo em meu coração um pouco do amor divino, eu já sou devedor do outro. Então era injusto que eu, tendo posse desse sentimento, dessa vivência de amor, eu exigir do outro a equidade. Equidade está em exercer esse amor para com o outro, por mais que sob a visão da justiça do mundo ele não mereça. Ou palavrinha que eu não gosto, né? Que não tem no vocabulário de Jesus. Não é? Quando a gente fala que merece, o que a gente já fez? Nosso ponto de vista. Nós já olhamos, pesamos, julgamos, não é verdade?
definimos, né? Nós demos o veredito, culpado ou inocente, e aplicamos a pena, né? Ah, você roubou uma maçã, então você merece 3 dias. Olha só, então você é culpado de roubar a maçã, você merece 3 meses de cadeia. A gente corta todo aquele traço, faz esse julgamento, estabelece né, o que ele é, se é culpado ou inocente, já vamos direto na sentença. Você merece. Ou, o que é mais comum, né? Eu não mereço isso, gente. Olha só. Já me julguei, segundo meus critérios, eu sou juiz, eu sou promotor, eu sou advogado de defesa, profiro uma sentença. Aliás, profiro um veredito e estabeleço a sentença. No final, todo depois de merece é uma sentença, que antecedeu um julgamento. Então, isso é como nos movemos pela sensação de justiça, de equidade. A equidade se dá sim na justiça distributiva, mas o valor do qual ela se estabelece, ela se ancora, não é o valor material que o mundo nos oferece, sob o ponto de vista do egoísmo, do orgulho. Mas a equidade que Jesus nos apresenta como filhos todos de Deus. É a equidade que Jesus oferece quando ele disse: alguém bater na sua face esquerda, ofereça também a direita. Esta é a equidade que é apresentada, por isso que é uma justiça distributiva, por isso que ele diz: se vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Escribas e fariseus eram os títulos dados àqueles que detinham, sob o ponto de vista social, as leis, que se misturavam com as leis civis, né? E os escribas e fariseus defendiam as leis mosaicas, aquelas leis que antecedem, as leis do Velho Testamento, que têm todo um valor, que não são feitas, como Jesus disse, para derrogá-las. Mas Jesus disse que veio para aperfeiçoá-las. Como é que ele aperfeiçoa? Nós entendemos hoje que havia um período que era necessário se estabelecer essa justiça da equidade, e essa sensação de justiça foi instaurada no coração dos homens a partir de Moisés. No Velho Testamento há uma sensação de justiça. Jesus vem aperfeiçoar essa justiça, trazendo a revelação do amor. Se eu tenho amor, ou fomento o amor em meu coração, em meus atos e nas minhas ações, né, não há justiça se eu transgrido esse amor que eu cultivei para buscar a equidade que é do mundo. Dá para entender? Eu falei complicado. Há um desequilíbrio aí. Há um desequilíbrio. Uma criança vem e te bate, você pega e fala assim: ela me bateu, eu bato nela também. Há equidade, há justiça aí? Com certeza. Ele está perguntando: o agressor é sempre aquele mais infeliz, aquele que está pedindo ajuda? Vamos entender que sim. Não saberia, dizer com você com certeza: ele é mais infeliz, ele é mais... Não sei se ele é mais, porque mais e menos também passa por um julgamento, uma balança interna que nós estabelecemos, mas com certeza ali expressa uma insatisfação, uma impossibilidade de exercer o amor. Não sabe, a forma que ele tem de lidar com isso, se é bom, se é ruim, se é mais ou menos, não me cabe. Cabe saber o que eu entendo, o que eu busco. E já que eu busco algo e só há solução para qualquer conflito na medida que escolhemos o caminho exemplificado por Jesus, porque todo conflito está estabelecido em alguma coisa de interesses, em egoísmo. Não há problema algum que não haja um egoísmo presente. Não há conflito que não haja egoísmo. E se eu já compreendo isso, é injusto que eu não aplique isso. Se a inconformidade da pessoa só permite que ela se expresse de uma forma agressiva e violenta, e se eu já consigo enxergar isso, é injusto que eu não abrace essa carência dessa pessoa. Por isso que ele fala: ofereça outra face. Porque me interessa muito mais que ele se sinta bem, mesmo que a custa que nós vamos ver aqui, de sacrifício próprio, que Emmanuel falou. Não é verdade? Ele fala em vizinho, não é aquele que mora na casa ao lado, aquele que se avizinha da nossa convivência, que não existem à toa, existem para crescermos juntos. E se eu sou capaz hoje de compreender que hoje a sua manifestação de infelicidade se estabelece através de um ato agressivo,
né, ou materialmente agressivo, né, é importante que eu tenha confiança suficiente no exemplo de Jesus e abraçá-lo como um irmão carente, portador de um sofrimento, né? Agora, eu não estou falando que isso é fácil, não, que aqui nada é fácil, gente. Nada é fácil. Se fosse fácil, nós fazíamos, né? Nem rápido e nem barato, como diz o outro. Não dá os três viverem juntos assim, não, né? É uma brincadeira que se faz. Se quiser rápido e fácil, né? Rápido, e não vai ser barato de jeito nenhum. Então, olha, não é barato. Custa nosso esforço, custa nossa disposição, sabe? Quanto mais disposição, mais rápido compreenderemos isso. Então, o que ele diz? Se vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Compreendemos? Escribas e fariseus, eles tinham um papel mais do sistema judiciário. Que perguntei certa vez para um advogado, fiquei muito feliz na resposta dele, que me esclareceu muita coisa. Eu falei assim, o sistema judiciário é para trazer justiça? Ele falou assim, não, é para regular a sociedade, para conter a sociedade. Então, até mesmo a justiça da qual tem um título de justiça, ela não é retributiva, ela é reguladora, é uma justiça reguladora. Há coisas que falam, mas isso é justiça, sim, mas apazigou a sociedade, é um papel ingrato, mas existe essa justiça. Por isso que eu perguntei justiça também, ó, TSJ? TJS, sei lá como é que fala, STJ? Pra você ver como é que eu entendi isso, né? Não, então existe a justiça da qual Jesus fala, está mais próxima da justiça distributiva, em que distribui amor, independente do retorno de amor que se tenha. Porque aquele amor que você disponibiliza, a retribuição virá do céu. Oi? Exato. A retribuição na justiça passa retributiva, às vezes no toque que você faz daquele sujeito que se oferece a segunda face, que ela te dá um sorriso e se apazigua. Tem uma questão que nós aprendemos na hora que tratamos na região mediúnica, que os espíritos, eles não se deixam tocar, senão pelo arrependimento e uma ação sincera do coração. É muito interessante. Você pode falar o que você quiser, mas os espíritos só se tocam com a ação efetiva do seu coração. Porque eles vivem num mundo em que o pensamento ele não tem fronteira. Então, quando você efetivamente sente, ele cede. Quando você é sincero no seu amor. Não é falso, eu sei que tem uma vivência muito grande. Você pode falar o que você quiser. Ter assim, Santo Agostinho na ponta da língua. Né? E quando a gente fala em justiça, gente, eu não vou me estender muito hoje não, tá? Eu prometo, Lícia. Cadê Lícia? A gente fala também em lei. Tá? Não é verdade? Fala em STJ, fala em lei e tudo. Então, a justiça de Jesus não está desvinculada com a lei, não. Ela está ligada à lei e à lei de Deus, à lei de justiça. Então, se essa justiça de equidade de ações se aplica às leis civis, o que é justo que se aplique à lei de Moisés, que havia também um código de leis ali estabelecido, o código de leis é o código de leis trazido de Jesus, que é a lei do amor. E aí eu trouxe aqui que eu estava lendo outro dia, eu achei tão a propósito, que eu falo assim, esses são nossos amigos nos auxiliando. Mas a pressa, um livrinho muito bonitinho chamado A Natureza do Bem, de Santo Agostinho, e ele fala uma coisa muito bem, quer ver? Sobre liberdade. A liberdade se dá apenas na escolha amorosa do bem. Olha que coisa maravilhosa. Aí ele fala, a verdadeira liberdade não consiste em fazer o que se tem vontade, mas fazer o que se deve, porque se tem vontade. Quer ver? Nesse breve sentença está a proposta da tese que a liberdade decorre da eleição do bem, aprendido pelo intelecto, querido pela vontade, enfim. Mas não era esse não, que vai ser difícil achar. Eu queria marcar com ele o seguinte, que sob a lei nós temos duas maneiras de encarar a lei.
Você está submetido à lei ou você viver com a lei? Nós estamos, no que se refere à lei de Deus, nós estamos entre essas duas coisas. Por amor a crescer, nós somos escravos, nos submetemos a ela. Mas a verdadeira liberdade eu tenho na medida em que eu vivo na lei. Não é verdade? Não é o que eu quero, mas é o que eu devo. Não é? Em que eu aceito a lei como algo que está em mim, então eu submeto a ela como disciplina. É essa a proposição que nós fazemos na medida que nós estamos aqui tentando compreender, né, as palavras do Evangelho. Nós tentamos entender a lei, nos propomos a submeter-nos a ela, para finalmente um dia nós vivermos dentro dela. Olha que coisa interessante. Aí Emmanuel traduz isso assim: a espontaneidade, né, é precedida pela disciplina. O que antecede a espontaneidade é a disciplina. A disciplina em nos submeter à lei divina e a espontaneidade de viver a lei divina. Submeter à lei divina é quando uma pessoa me dá um tapão na orelha, eu falo assim com ele: eu venho submeter à lei de amor. Ele não compreende, eu já estou no esforço de compreender. Eu seguro a minha raiva, enfio a mão no bolso para não dar um outro buléu na orelha dele. Estou me submetendo à lei. Né? Claro que é metaforicamente que eu digo. Né? Mas coloca a mão no bolso, põe debaixo, assim, seguro para não enfiar um buléu na orelha no escutador de novela da pessoa. Olha só como é que a raiva se estabelece, né? E me submeto à lei. Falou, meu irmão. Não é verdade? Se ele me xinga, né? Me chama de atleticano. Gostou? Falso adorou. Xinga até. Eu seguro a mão e falo: meu amor, realmente é bom quando um time ganha, né? Por quê? Porque eu estou me submetendo à lei, porque por enquanto ainda quero dar uma buléu na orelha, enquanto minha lei, minha justiça for essa do mundo de equidade. Ele me chamou de atleticano, eu chamei ele de, sei lá, de corintiano. Né? Tem que ter um trem assim para eu responder à altura, porque é necessário me satisfazer, mas eu não dou conta. Essa satisfação que a gente quer ter interna de haver o equilíbrio, vamos entender que o equilíbrio se estabelece na confiança na lei divina exemplificada por Jesus. Enquanto tivermos buscando esse alívio na equidade das ações, na reciprocidade das ações do bem e do mal, o sujeito me deu um presente, tem que dar um presente para ele também. Tá ótimo, isso é lindo. Se a gente aplicar só aí, mas a gente aplica assim: o sujeito me deu um chute, vou dar outro nele lá agora. Não é assim que a gente faz? A gente aplica para tudo. E não é essa a proposta, né? Mas vamos ler. Ele fala: escribas e fariseus não eram criminosos, nem inimigos da humanidade. Cumpriam deveres públicos e privados, respeitavam as leis estabelecidas, reverenciavam a revelação divina, tendiam aos preceitos da fé, jejuavam, pagavam impostos, não exploravam o povo. Naturalmente, em casa, deviam ser excelentes mordomos no conforto familiar. O que eles eram? Religiosos. Não falo religioso sobre o conceito da religação. Você lembra que ele estava falando sobre cristãos? Mas eles não estavam sendo cristãos. Mesmo porque os fariseus, eles atendiam o Velho Testamento e não havia ainda Cristo na vida deles. Muito embora, quando a gente fala assim, não havia Cristo, dá a impressão que eu não, né, assim, que eu não, como é que a gente fala, gente? Que eu não me converti, eu não entrei para a igreja, não é nada disso. Há ateus muito mais cristãos do que muitos religiosos. O que torna-nos cristãos é a nossa similaridade com o exemplo de Jesus. Isso que nos torna cristão. Os religiosos, há esse conceito, e é o conceito do qual ele se refere aqui, aqueles que têm regras e impõem regras. Estudioso, sou inteligente, aplico a inteligência, na hora, vou lá a determinado horário, eu sento e falo aquelas preces, 30 preces de não sei o quê, faço mais isso, mais aquilo, sento aqui, faço um gesto assim, um gesto acolá, levanto a perna, dou uma dancinha, faço o diabo. Cumpro religiosamente os preceitos, como ele está dizendo, da fé. Cumpro os rituais, as coisas, estou satisfeito. Já ouvi muito assim: como é que você fez? Agora eu estou aliviado. Vou tomar umas que eu já fui à missa.
é algo exterior, algo que se faz cumprir. Fala assim, eu fui criado numa casa religiosa. Opa, vamos prestar atenção e vamos acolher esse indivíduo, porque ele deve ter vivido sobre um guante extremamente pesado de obrigações e rituais impostos. Os fariseus e escribas eram assim, eles eram ali, precisos e tal, e faziam, e agora vamos rezar, e faz movimento, e faz aquilo, né? E louva, e faz música, e conta, e se emociona. Saiu dali e vai viver a vida dele. Então ele está sendo religioso, assim como os fariseus. Está sendo cristão? Há um momento em ser cristão? A gente é cristão quando a gente, no entender do Emmanuel que a gente está colocando, ele diz: entretanto, para o emissário celeste, a justiça deles deixava a desejar. Adorava o eterno Pai, mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. Porque, segundo essa regra de equidade, eles adoravam o Pai, porque ele pode, ele merece, ele é bom, ele é justo, ele é feliz, ele é maravilhoso, etc. e tal. Mas aquele não, porque ele não faz nada das questões da religião. Ele não ajoelha para rezar, ele não vai à missa ao domingo, ou não vai no culto não sei aonde, ou não vai no Santo Espírita trabalhar, ou não... Nós todos somos assim. Nós precisamos de amparos materiais para justificar algo que está em revolução dentro de nós. Essa necessidade de justiça nossa está ancorada em ações que a gente possa dominar. Conceitos que nós carregamos individualmente e precisamos tratar para que ele possa ser sustentado. Sujeito bom aquele, mordomo do lar. Mordomo do lar. Mas vai ver como é que se ele trata cristamente as pessoas da sua casa? Ele pode tratá-las religiosamente, impondo a elas regras, disciplina, aqui não se fala palavrão, aqui não se... Mas ato cristão em relação à compreensão, aceitação, ao envolvimento com as pessoas, talvez não tenha. Cristão não é ser religioso. Não quer dizer, que é importante a gente entender, e olha, eu não falo isso como uma determinação, eu faço como uma proposição de reflexão. Não quer dizer com isso que também tenhamos que agir, na medida que eu estou dizendo isso, de uma forma refratária a isso, não em absoluto. Porque nós necessitamos ainda de amparos materiais para poder exercer em determinados momentos a disciplina de nossa cristandade, senão não ofereceríamos sopa. Aqui numa casa espírita, por exemplo, é necessário que nos disciplinemos, e às vezes para isso é necessário que usemos mãos, que usemos de determinados mantras, para poder acessar áreas que estão de nossa cristandade. É necessário que de uma forma disciplinada, não falemos palavrão de forma disciplinada, para não pensarmos palavrão. Entende o que eu digo? É necessário que nos obriguemos a não ficar vendo filmes violentos para não despertar e vulgarizar a violência em nossos corações. É sofrido? Porque é emocionante ver um filme, sei lá, do Rambo, não sei mais, nem sei quais são os filmes hoje desses bacanões aí que tem, do Capitão Marvel que mata, para vulgarizar a morte de um irmão como coisa normal. É necessário que nos disciplinemos nisso, sim. Isso é uma ação material? Mas não pode ser ritualista. É para que a gente possa aplicar isso cristamente, não condenar no outro o que ele faz. Não é chegar para um monge que veste roupas coloridas e fala em outra língua, religioso. Não, ele está no caminho dele. O importante é o que nós identificamos em nós mesmos. Veja, o Evangelho, como disse, se refere à nossa individualidade e a cada um de nós. Não é para o outro. Então o outro vai fazer o que lhe cabe. Não vamos condenar isso em absoluto, porque senão nós não estaremos fazendo uma justiça divina, se nós não somos capazes de compreender que cada um tem a sua necessidade para fazer desenvolver em seu coração a cristandade necessária para que ele acesse o reino dos céus, Não seremos nós que iremos condenar, iremos vigiar a nós mesmos. Estamos vestindo roupas coloridas e colocando em determinadas posições, ou fazendo determinados rituais, acreditando que isso vai nos levar a uma posição elevada, sob o ponto de vista da justiça divina? Aí que é a grande questão. O que efetivamente fazemos diariamente que nos torne cristãos?
como tem sido a nossa justiça. Quanto de escribas e fariseus temos sido? Não, eu vou para o reino dos céus. Mas como, Theo? Não, eu dou aula na escolinha e derrubo projetores. Está vendo? Ah, tá aqui. Obrigado, Fausto. Nossa senhora, isso foi perigosíssimo, né? Será que está funcionando? Ah, tá. Melhorou, não ficou? Eram corretos na posição exterior, contudo não sabiam descer do pedestal de orgulho falso em que se erguiam para ajudar o próximo, desculpá-lo até ajudar o próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício. Bate na outra. Não é? Fala assim, ei, bate se for homem, não. É oferecer, assim, disponibilizar-se. Essa é a forma de eu amorosamente me sacrificar para que você encontre alívio para isso que está te incomodando a tal ponto, metaforicamente. Então eu estou aqui para te escutar. Sabe como é que Chico oferecia outra face? Certa vez ele estava atendendo, entrou lá, acho que é Santos, né? Alguém me falou, sempre que eu esqueço o nome. É um moço que vivia no interior, sujo até, fedorento, sem mau hálito. Chegava lá e o Chico, oh, meu amigo, canta aí pra gente. E ele cantava, recitava, né? E ele ouvia, o povo saía até de perto. Ele entrava ali, o povo saía ali, porque era... Não, que ele tá, estou indo. Eu disse, não, peraí, volta aqui. Canta mais um aqui para ele. Jorge. Vamos chamar de Jorge Santos, só para não ficar feio para mim. Era o Jorge. Olha só, era Chico oferecendo o seu nariz, né? a sua higiene, né? O seu bem-estar em favor dele. Era ele oferecendo a outra face. Sim. Descrição do círculo. Quando ele chegou lá, não era aquilo que ele imaginou, né? Mas Conceição vista sob os olhos do Chico. Ele está contando a história de uma vez que Chico contando para Divaldo que vamos visitar Conceição, que foi lavadeira junto com minha mãe e tal, que estava adoentada, e ele começou a descrever Conceição que parecia Miss Brasil, viu? Né? Nós vamos lá pentear o cabelo dela e tal. Chegou lá, o Divaldo falou, é isso que o Chico... Porque pelos olhos dele ela era belíssima, né? Mas era uma senhora estrupiada, velha, feia e tal, que estava ali na cama. Ajudante. Ah, sim, era uma neta que tinha série de problemas físicos. Quer dizer, isso era a percepção que ela tinha, que nós buscamos de enxergar no outro, não esses valores que o mundo. É esse valor que nós buscamos disciplinadamente trazer para dentro de nós, e não excluí-los, porque nós não somos capazes de enxergar o princípio, né, de Deus como causa primária de todas as coisas. Não somos capazes de encontrar a causa primária, o Deus, no próximo. E Chico via a beleza de Deus como causa primária da Conceição lá. Como ele sabia, oferecendo as suas narinas, suas disposições, a proximidade, era oferecer a outra face para o Jorge. Era oferecer a ele o afeto que se tem ao perceber a bondade, a beleza que a pessoa, na sua individualidade, oferecia, pelo que ela realizava. É essa justiça que ele fala, sendo que aquele que é capaz de trabalhar na exterioridade, reagirá segundo a exterioridade. E esse é o exercício que nós gostaríamos de fazer. É o exercício que eu proponho que saiamos aqui, quando a gente fala assim, ai meu Deus,
Ninguém liga para mim, ninguém me ama, ninguém me chama de meu amor. Eu fico parecendo, como é que chama aquela cantora? Ninguém me ama, né? Tinha uma assim? Maísa Matarazzo, né? Opa, vamos nos amar, dizendo assim, existe o maior amor do mundo, que é o amor de Jesus, né? E aí a gente consegue trabalhar essa justiça. Só para terminar, e porque Jesus traça aos aprendizes novo padrão de vida, o cristão não surgirá na terra para circunscrever a casinhola da personalidade. Eu achei isso maravilhoso. Sob inspiração do mentor divino, será sempre um cântido serviço aos semelhantes. Não quero saber nessa justiça, eu quero saber o que eu posso servir. Né? Exaustão no amor glorioso sem fim na direção do Rei dos Céus, que começa invariavelmente dentro de nós mesmos. Então, assim, toda vez que nos sentirmos invadidos por um sentimento de injustiça, coloquemos essa injustiça nas mãos de Jesus e comparemos. Se Deus é soberanamente bom e justo, talvez sejamos nós que não estamos capazes de compreender essa justiça, porque Ele é bom e Ele não nos falta. Avaliemos o nosso senso de justiça e aquela justiça que está sendo necessária para nos satisfazer. E vamos buscar a satisfação da justiça de Deus Pai, confiando profundamente nos seus desígnios. Muito obrigado, Chimaldi.